Uhum. Sim. Olá, sejam bem-vindos. Vamos esperar a galera aí chegando. Curtir aí um sonzinho. Para embalar esse final de tarde. Olá, Maria Antônia, seja bem-vinda. Regina, Yara, curtindo aí o som da Marisa Monte. Chegando aí todo mundo. Nossa convidada já tá aí a postos. Juan, seja bem-vindo. Vamos chegando. Embalando aí. Boa tarde, Maria. Hoje vamos falar um pouquinho sobre nutrição intuitiva e que relação tudo isso tem com a yoga do riso. E aí, Danúzia? Eveline, Helena, seja bem-vinda. Helena, gente, é uma líder de yoga do riso que tem uma das risadas mais gostosas que eu já ouvi até hoje. Juju, seja bem-vinda. Quem é que gosta aí de jujuba? Vai mandando aviãozinho aí pro povo. Seja bem-vinda, Ana Paula. Manda os aviãozinhos pro povo. Uma outra música para inspirar a gente. E depois a gente, com tantas guloseimas, tirar as nossas dúvidas com a Helena, né? Olha, a Yara já disse que só se for sem açúcar. Oi, Verusca, tudo bem? Eliene, pirulito, pirulito. Vamos rir bastante hoje. Inclusive, o nosso formato vai ser justamente esse. A gente vai estar intercalando a nossa conversa com a Helena e entre uma coisa e outra a gente vai estar dando várias gargalhadas. A Maria Antônia adora jujuba. Bem-vindo, Marcon. Chocolate, Eliane, isso, chocolate. O povo só gosta de guloseimas, né? A gente trouxe essas músicas para a gente estimular esses desejos e saber como lidar com eles. Oi, Luciana, seja bem-vinda.
Gisela, bem-vinda, Gisela. Esse aquecimentozinho é para vocês irem se estimulando sobre o processo da alimentação que a gente vai discutir aqui. A Maria Antônia já disse que, por enquanto, está sem açúcar. Seja bem-vinda, Gisela. Que bom que você está se sentindo à vontade nesse espaço. Ah, show! É isso mesmo. Vamos chamar aqui a nossa convidada. Helene está dizendo para substituir, né? Olha aí, nossa convidada de hoje. Olá, boa noite, Seja boa tarde, já tô. Obrigada. Muito bem, substituir a melancia com chocolate, é isso mesmo? Ou é o contrário? Isso é Eliane provocando risadas na gente. Maravilha. Muito bem, vamos aqui nos aquecendo, né, gente? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Liga o... Essa é a nossa luz, abertura de lives que a Viva Experiências Inovadoras está trazendo para vocês. Vai ser uma sequência quinzenal, sempre haverá nesse formato de live Sandrinha. Oi, Sandrinha maravilhosa. Sempre haverá nesse processo das lives um convidado que é líder em yoga do riso ou não, mas a atividade de proposta da gente aplicar a yoga do riso sempre vai acontecer. O pessoal que está chegando aí, se aquecendo, né, na nossa entrada, vamos dar um tempinho. E o tema de hoje é um tema super interessante de a gente estar pensando sobre ele, que é justamente boca foi para rir e para comer. Não é isso, Helena? Então, exatamente. a gente tem que saber, inclusive, do que a gente precisa rir, né? Mas também do que a gente precisa comer, para que esses elementos que a gente constitui no nosso dia a dia esteja enriquecendo as nossas vidas. É para isso que a gente trouxe a Helena para a abertura das nossas lives, né, da Viva Experiências Inovadoras. Para quem não me conhece, que está chegando agora, eu sou a Shérida, sou uma das formadoras, inclusive, de treinamentos, de formação, de palestras da Viva. E uma das ferramentas que a gente trabalha é o Yoga do Riso, né? Porque o Yoga do Riso, Helena, a gente vai explicando e fazendo alguns exercícios que vocês vão entender posteriormente. Ele veio justamente para trazer uma das coisas que a gente tanto fala na vida, que é qualidade de vida, né? Então, a gente precisa também estar buscando ferramentas que proporcionem para a gente esse tipo de qualidade, né? Então, o riso, ele vai nos trazer diversos benefícios, e é o que a gente vai discutir hoje, não é isso? Manu Dias chegando aí, né? Então, seja muito bem-vinda, Helena, obrigada. Meu sentimento de gratidão por você estar acolhida com a proposta, né, que a gente vai transitar. A nossa ideia é justamente essa, tá trazendo pessoas que trabalham com propostas inovadoras. E quando eu vi a Helena trabalhando com nutrição intuitiva, foi uma proposta que eu particularmente desconhecia, né? Eu fiquei super, poxa, isso é muito massa, é bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, e é justamente para essa possibilidade de troca de informação que a gente está hoje aqui. E para se aquecer, né, a gente vai explicar só como é o formato das nossas lives. O formato das nossas lives, a gente vai dividir o bate-papo com estratégias de exercícios de yoga do riso. Até para a gente
meio que navegar por essas coisas, né, essas transições entre a conversa e o riso, até porque quando a gente conversa a gente ri, né, assim, quando a gente está entre amigos, e é o que a gente está Com aqui, é entre amigos, certeza. né, então a gente vai aproveitar e aplicar algumas técnicas em relação a isso. Então, a gente lança umas 3 perguntinhas, vocês podem estar fazendo aí também, no intervalo entre um grupo de perguntas e outra, a gente vai estar trabalhando alguns exercícios que é temáticos, inclusive, né? É uma das propostas do Yoga do Riso, é trabalhar com temas e fazer exercícios relacionados a essa proposta. Então, eu gostaria, a princípio, antes até da Helena se apresentar, da gente fazer um exercíciozinho de conexão para a gente estar aqui presente no aqui e no agora, né? E Oh, a bora lá. ideia é essa, né? E a gente, na Yoga do Riso, a gente costuma trabalhar a respiração, né? A respiração e o riso. Então, essa conexão que traz para o aqui e agora é possibilitada pela respiração. E o riso para a gente estar relaxado, né? Para a gente Sim. estar todo harmonizado, nossas células lá todas oxigenadas. E é isso que a gente vai propor agora nesse primeiro momento, né? Então, a gente vai fazer uma respiração de conexão e aproveitando que estamos no fim da semana, no começo de um mês, né? Estamos hoje no 1º de agosto, no rito de passagem de um mundo que estava muito adoecido, mas que agora vem buscando mais energia de recuperação, né? Pelo menos até então. E por nós todos que estamos aqui nesse momento presente e Sim. saudável, senão não estaríamos aqui fazendo ou participando de uma live, né? Por mais que possa ter convivido ou mesmo ter sido afetado por algum processo como esse, né? Mas a gente, nada acontece por acaso, então a gente está Estamos com aqui vida. e estamos com vida e com saúde e vamos entrar nesse processo de agradecimento. Pode ser? Todo mundo topa? Bota aí o dedinho Pode? assim, que topa e tal. Então vamos lá. É uma Já tô técnica concordando. simples, né? Que a gente gosta de fazer, onde a gente trabalha a inspiração, inspira profundamente, aí segura durante uns 4 minutinhos e a gente vai liberar, porque a gente não libera só Só expirando, a gente 4 vai liberar segundinhos, rindo. né? Porque 4 4 minutinhos. segundinhos. Ah, Desculpa. 4 minutinhos a gente nem aguenta, pra não. A ninguém gente vai morrer. morrer Para ninguém morrer, sufocado. pelo amor de Deus, obrigada. Mas vamos lá, né? E a gente expira rindo, tá bom? Então vamos Tá. lá. Inspira, aí a gente vai inspirar fazendo assim, ó. Bota as mãos na lateral do corpo, leva as mãos para a lateral do corpo, assim, ó. Aqui, aí a gente faz assim, as 2 mãos para a Tá. lateral do corpo, ok? A gente vai inspirar levando a mão ao coração. A gente fica Certo. nesses processos dos 4 segundos em agradecimento. E quando a gente vai expirar, a gente vai fazer. Ok? Vamos Ai, lá? ok. Então vamos lá. Vamos. Eleva os braços para a lateral. Inspira, elevando os braços até o coração. Segura e solta. Mais uma vezinha. Eleva os braços. Inspirando e elevando até o coração. Nesses 4 segundinhos, agradeça. E solta. Maravilha! Ah, só mais uma vezinha, porque tem gente Bom. entrando, né? E aí, para não perder, inspira, segura e solta.
Aí, gente, olha, para quem não conhece yoga do riso, a gente inicia os risos provocando, né, estimulando esse riso. E quando a gente faz uma sessão por completo, o riso depois ele vai ser tão espontâneo que vocês nem imaginam como é maravilhoso, Sim. né? Da gente resgatar tudo isso. Deu para rir aí um pouquinho aí a galera? Olha, eu sei que eu ri aqui já, viu? A gente é bem fofinho para rir, né? Já soltei a cordinha do riso. Oh, maravilha! Então vamos lá. Vamos começar a Helena se apresentando. E eu tenho uma proposta bacana da Helena se apresentar, que é exatamente ela falar um pouquinho como foi, como é na vida dela, essa combinatividade entre a nutrição intuitiva e o yoga do riso, né? Como é que ela consegue, como é que ela faz essa combinatividade na vida dela. Joia. Agradecer a você, agradecer a todo mundo que está assistindo. Tem vários amigos, amigas O aí que já Mas acabou entraram. de entrar, maravilhoso. Gratidão. E falar, assim, né, em relação a essa questão da alimentação intuitiva, yoga do riso, são instrumentos meus de trabalho, mas que são também parte da minha vida. São integrantes essenciais da minha vida. Algo que eu conheci tem mais ou menos uns 3 anos e que de lá para cá tem feito muita diferença no meu dia a dia, em como eu lido com as coisas que eu enfrento, não só em relação a escolhas alimentares, né? A gente vai conversar aqui, vai ver que o comer intuitivo tem muito com autoconhecimento, em relação a trazer bem-estar a si própria, cuidar da sua saúde, do seu corpo, de uma forma que é agradável, que traz esse aconchego, além da comida. E aí vem o yoga do riso. O yoga do riso, eles se completam, sabe? São coisas que conversam. Que a gente É, trabalha no yoga do riso exatamente isso, esse cuidado também. Esse autocuidado que faz a gente, com esse exercício, né, da risada, o riso inicialmente fingido, mas que ele traz os benefícios e que é uma forma da gente cuidar também do nosso emocional e do corpo físico, porque tem os benefícios também para o organismo, né? Até para a barriga, quem dá muita risada, verdade. exercitar os músculos do rosto e da barriga. Inclusive, Então, assim, esse exercício de respiração que a gente fez, né, quando a gente dá aquela parada na respiração, é um momento em que sim, todas as células do nosso corpo são oxigenadas, né? Então, é uma ativação bastante bacana, né? exatamente. E quando a gente consegue trazer para a prática, que é algo que constantemente, até para eu passar para as outras pessoas, eu me sinto muito mais confortável se eu consigo vivenciar aquilo. Se eu consigo vivenciar, se eu consigo ver quais são os obstáculos, que obstáculos eu passo para comer de forma intuitiva. Como é Sim, parar de comer no meio de uma coisa gostosa? Às vezes é difícil, a gente escuta o outro, mas quando eu estou comendo, como é que eu consigo fazer isso aqui? Né? Como é que eu ponho isso na prática? E é assim também o yoga do riso. Como é que eu passo para o outro que dá para rir, mesmo em momentos que a gente está em problemas, vivendo perdas ou vivendo tanto perdas de laços afetivos como questões financeiras, como que eu consigo rir nesses momentos? Né? E essas ferramentas, essas técnicas, quando elas chegam para a gente consegue viver na nossa vida pessoal, de forma individual, fortalece ainda mais quando a gente passa para o outro. Dá aquela verdade. vontade de dizer assim, gente, eu preciso contar isso para vocês. Espalhar o bem, Porque né? Que é a nossa grande espalhar, ideia. porque é transformador, é transformador. É um divisor de águas, eu diria. A Aham, Helena de isso é. antes do comer intuitivo, de antes do yoga do riso, para a Helena de depois de todo esse processo de conhecer. E que ainda é um aprendizado, então é sempre um crescimento. Todo dia eu aprendo algo, tanto com o yoga do riso,
tanto com o comer intuitivo, e vão somando, né? Vão somando esse conhecimento, esse aprendizado diário. Massa. E a gente, para quem entrou agora, começou com algumas músicas da Marisa Monte. Uma foi Não É Proibido, que só fala de jujuba, de coisas assim, né, que a gente dá o maior valor. E a outra foi Chocolate. Sobre essa questão da música, né, Não É Proibido, da Marisa Monte, eu queria que tu fizesse, se tem alguma relação, né? Assim, o Não É Proibido, que relação poderia ter com a alimentação intuitiva, né? O que seria isso? Ah, que maravilha! Quando eu vi a escolha da música que eu estava aqui acompanhando, eu fiz, gente, que sacada maravilhosa ela teve! Porque quando você conhece como é o comer intuitivo, você vê que a primeira. Ele é dividido em princípios, né? O primeiro princípio é rejeitar a mentalidade da dieta. É rejeitar até mesmo a ideia de fazer dieta. E tudo aquilo que se constrói com isso. Que inclusive, essa ideia de eu não posso comer a jujuba, o chocolate. Então, quando ela traz, né, jujuba e todos os outros doces e guloseimas que vão seguindo na música, muitas vezes a gente tem aquela coisa assim, nossa, é tudo que eu não posso comer. Mas que quando eu como, quando eu me permito comer, eu acabo comendo em excesso. Eu acabo por me dar permissão e apenas em alguns momentos que a gente acha que vai ser só hoje, mas esse só hoje, ele se repete várias vezes e com uma frequência que às vezes a gente até não gostaria que fosse tão frequente assim, ele acaba sendo pontos de grande volume, ou pontos em que a gente come e diz assim, ah, vou comer isso aqui hoje, mas tão cedo eu vou comer. E aí chega o próximo fim de semana, ou o próximo aniversário, que, querendo ou não, agora a gente não está tendo esses eventos sociais, mas eram mais frequentes antes da pandemia, a gente acaba tendo esses gatilhos. Quando a gente se permite, que é esse rejeitar a mentalidade da dieta, rejeitar essa prisão que a gente acaba criando, a gente consegue lidar com a alimentação de uma forma que a gente faz as pazes com a comida. A gente consegue Isso. comer de forma mais consciente e se perguntando, porque a outra música que você trouxe, que também achei maravilhoso, que ela só quer o chocolate. Não Isso. adianta vir com Guaraná para mim, é chocolate o que eu quero. E aí a gente diferencia a vontade de comer da fome física. Com essa música aí que você trouxe. Quando é fome física, se eu te der uma banana, você diz assim, ai, nossa, obrigada, tava morrendo de fome. Mas quando é vontade de comer, você só quer, como na música ela diz, só quero chocolate, não venha com outra coisa pra mim. As pessoas aqui estão comentando, Helena, assim, que é uma forma de libertação, né? A Vivi trouxe que é um pouco da sair da prisão da dieta, né? Essas questões todas que a gente sabe. E quando a gente está num processo de reeducação alimentar, a gente fica muito aprisionado, né? Assim, e eu acho legal o título da música que todas essas guloseimas, elas, na verdade, elas não são proibidas, né? Elas não podem ser proibidas, até porque o título da música é essa, né? E ela traz uma leveza muito grande em relação ela traz uma leveza muito de descontração, inclusive assim, chamando as pessoas que isso é bom, que isso é legal, mas tudo na medida e no equilíbrio, né? Que é Exatamente. exatamente isso que eu queria que você falasse um pouquinho, quais os aspectos da nutrição intuitiva para os outros tipos de reeducação alimentar, o que é que de fato difere, né? Pronto. Em relação à reeducação alimentar, as outras estratégias, o ponto que é principal, que você vai ver que difere muito, é essa relação de negar a dieta. É o movimento anti-dieta. Então, é até essa questão da autonomia que você passa para a pessoa. Claro que na reeducação alimentar a pessoa ela também consegue criar esses mecanismos de autonomia, mas no comer intuitivo
é principal. É você evitar utilizar aqueles planejamentos, aquele papel que normalmente a pessoa recebe. Quando ela imagina que vai na nutricionista, ela já imagina que vai sair com algum papelzinho, com tudo que ela vai comer naquela semana. Não que não se utilize essas estratégias, outras formas, né, na reeducação alimentar. Mas no comer intuitivo, o ponto que diferencia principalmente é negar tudo que é relacionado à dieta. Então, quando a gente vê na mídia, até nas redes sociais como o Instagram, que a gente vê muitos perfis que falam de saúde, mas trazem aquele viés da dieta, trazem o peso que é a balança, o peso, a balança que eu trago no sentido do metódico. São 5 gramas disso, são 10 gramas daquilo. Então, você acaba trazendo algo que é da dieta ali. Né? Aquelas restrições com uma outra nomenclatura. O comer intuitivo ele vai trazer, a partir do autoconhecimento, a percepção de si. A percepção, o quanto eu preciso comer agora, eu vou aprender com o meu corpo. Eu vou observar quais são os sinais que o meu corpo diz quando eu estou começando a ficar saciada. Isso é um aprendizado. Isso aí eu não vou dizer para você, tá, pode ser que você sinta sua barriga já um pouco mais pesada. Claro, tem uma gradação, mas cada um vai identificar, poxa, eu acho que o gosto da comida para mim muda. Alguma coisa começa a mudar, que às vezes é tão automático, né? Às vezes a gente já está tão no piloto automático que a gente nem sabe, eu paro de comer, quando é que você para de comer? Né? Quem está Isso, assistindo é você. Quando é que você para de comer? Às vezes, porque a comida acabou. É porque, por né, aí. acabou meu prato, limpou aqui, tá, acabou a comida. Mas antes disso, a gente pode perguntar de forma, né, mais relacionada ao conhecimento do próprio corpo. Será que é agora? Será que eu já estou saciada? O que é que me diz que eu estou saciada? Esse aprendizado constante com o corpo. E isso vai levando a gente a não precisar das ferramentas de mensuração, digamos assim. A gente vai aprendendo a reconhecer os sinais do corpo. Isso. Inclusive o pessoal está comentando aqui, né, que a galera sua aí elogiando você enquanto nutricionista, inclusive, né? Obrigada, Me gente. elogia porque já teve resultados, né, satisfatórios. Eu tenho uma grande amiga aqui também, que é a Vivi, o esposo dela, elas preparam um método de perda de peso, que eu e meu marido já fizemos e tal. E você citou a história da balança, né? E eles nos convidam sempre a gente, em vez de ser inimigo da balança, a gente fazer uma relação de amizade, né? Porque eu acho que assim, é essa busca da relação com o processo de dieta, de reeducação, seja qual forma você acha mais conveniente para você estar no seu bem-estar, na sua saúde, né? O Cláudio disse que a yoga do riso é uma das grandes propostas para a gente estar em equilíbrio com essa relação com a comida, né? E a gente precisa, de fato, Sim. buscar algum recurso que trabalhe isso daí. A Vivi fez uma pergunta, inclusive, dessa relação da alimentação com o Diga. aspecto emocional, né? E aí a outra pergunta é, na nutrição intuitiva tem a história do não julgamento. Né? E a gente sabe que quando a gente está num processo, ou seja de reeducação, ou seja de dieta, por conta dos processos de restrição, vem aquela culpa, ou de antes ou de depois, né? Assim, o julgamento, Sim. auto-julgamento. Eu tô aqui numa festa, aí vem todo mundo se servindo, eu doido pra comer o bendito chocolate lá da Marisa Monte, né? Mas eu não vou porque eu tô na dieta. Ou se por acaso eu como, a culpa bate dentro de mim, incorpora, eu disse, putz, nossa, eu comi chocolate agora. Parece que o mundo vai morrer, né? Então, assim, como esse não julgamento na nutrição intuitiva, né? Como é que isso é abordado? Pronto. Essa também é uma pergunta que ela é muito constante e eu vou trazer para vocês da forma mais fácil possível.
Porque quando a gente vai conversando sobre isso, vai aprofundando, se deixar aqui, a gente chega até amanhã. Mas o que é que acontece? Claro que a gente vai comparar, digamos, uma fatia de melão com o chocolate, eles não têm as mesmas características. Isso é óbvio do ponto de vista da nutrição, eles são diferentes. A composição, em relação à qualidade nutricional. Mas o que que acontece? Muitas vezes a gente passa para o alimento um caráter moral. Ele é bom, ele é ruim. Ele é perigoso. Então, são palavras que estão associadas a outras questões. Às vezes a gente, quando vai comer algo que a gente considera perigoso, nossa, é como se eu estivesse fazendo uma infração. Né? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fugindo dos meus conceitos morais. A gente traz uma moralidade para a comida. Isso, por que que isso é tão complexo? Por que que isso é tão pesado quando a gente coloca na comida? Porque a gente acaba criando exatamente essa sensação de culpa, essa sensação de tristeza, de nossa, eu falhei. Como assim falhou? Né? O que é que não é permitido comer? É pedra, é veneno, é cadeira, é madeira. Mas alimento, a não ser que haja alguma questão de saúde envolvida, uma alergia, uma intolerância, o alimento, ele é permitido, ele está disponível. Quando a gente consegue diferenciar vontade de comer e fome física, a gente já começa a dar um passo. Eu já começo a pensar, por que que eu estou comendo isso? Então a gente vai começando a fazer nossas escolhas. Quando a gente diz assim, vou comer o chocolate e eu vou comer sem culpa, a probabilidade de eu saborear, de eu sentir, de eu ter mais satisfação, de eu ter mais prazer, ela é mais alta do que quando eu como com culpa. E a chance de eu comer aquele pedaço e me satisfazer com menos é maior. Então, a gente está falando aqui no campo bem teórico, mas quando a gente tem essa permissão, eu me permito comer isso aqui, eu consigo vivenciar, eu consigo experimentar e degustar com mais prazer do que quando eu faço escondido. Quando eu faço É escondido, eu engulo. verdade. Aí eu Uhum, vou botando na verdade. boca quando eu nem senti o gosto. Eu nem sei se é realmente isso que eu gosto. Às vezes é algo que a pessoa diz assim, eu como correndo porque eu nem sei por quê, mas se você for investigar um pouco mais, às vezes é porque ela acha que aquilo é proibido, que ela não pode. E aí ela perdeu de saborear, perdeu de Sim. vivenciar aquele momento prazeroso e ainda se embrenhou numa relação ali com aquele alimento que não é tão satisfatória assim, nem tão saudável. Então, quando a gente consegue fazer esse momento prazeroso, digamos, com os doces, com o que a Marisa Monte ela traz, né, as guloseimas, a gente também consegue perceber o corpo e dizer, nossa, já comi bastante desse alimento, eu talvez precise agora de mais verduras, de outras coisas, de variedade. A gente tem um medo, né? De dizer assim, se eu liberar comer aqui o chocolate, eu só vou comer isso. Será É mesmo? verdade. Até o Será? organismo tem uma Na hora que maioria ele. das vezes, Comigo não. acontece isso quando eu estou muito assim, viajando. Teve um período que eu viajava muito, então eu tinha que comer o que desse, né? Então, tem uma hora que o próprio organismo não suporta. Isso acontece comigo, assim, pô, não aguento mais comer essas coisas, eu preciso comer fruta, verdura, essas coisas assim, porque o organismo está solicitando. A Sandra fez uma pergunta sobre a galera que é vegetariana, né? Tem alguma relação com essa concepção da moralidade, né, do julgamento? Como é que é isso aí dentro da... São duas coisas que eu queria que tu respondesse e a gente vai para uma Tá, dinâmicazinha, né? vamos. Vai para um exercíciozinho do yoga do riso. É essa história do julgamento para as pessoas também não começarem a distorcer de que na alimentação intuitiva também é meio que assim, deu a intuição, aí vai, né? Não é uma questão assim, livre, Não. aberta, para as coisas não serem distorcidas. E essa pergunta que a Sandra fez, né? Como é essa relação
do julgamento no contexto da alimentação intuitiva. Intuitiva. Joia, Sandra. Eu sou vegetariana, olha aí, vamos somando os fatores. Olha só que massa! E aí, em relação à alimentação intuitiva, se você for pensar o julgamento, a moralidade, são diversas questões. A pessoa ela pode ser vegetariana por uma questão que ela acha que é mais saudável para ela, por uma questão de ética, que ela considera os animais como seres que têm sentimentos ou que eles não precisam passar por aquele sofrimento. Tem vários fatores que podem levar alguém a ser vegetariano, né? Dentro disso aqui, ela vai fazer as escolhas da forma que para ela é mais satisfatório, que é mais prazeroso. E quando eu digo prazer, às vezes a pessoa só associa ao que as pessoas não consideram fruta e verdura, né? Todo o resto menos isso. Não, envolve tudo isso. Tem como ter prazer e tem como ter satisfação e bem-estar comendo de tudo um pouco, de forma muito equilibrada. Se a pessoa ela considera que o consumo de carne para ela é ofensivo, aquilo agride os conceitos que ela considera de ética, de respeito à natureza, à vida, então é de forma muito gentil que ela deixa de comer carne. Sim. Isso para respeitar o próprio corpo. Quando você trabalha o comer intuitivo, você trabalha honrar a sua saúde, respeitar o seu corpo. Essa parte de não ter proibições, de ser permitido, também é uma forma de você respeitar as suas escolhas. Eu posso escolher. E eu, estando consciente no momento da minha escolha, eu faço escolhas que vão honrar a minha saúde, que vão respeitar o meu corpo, que vão respeitar e acolher o momento que eu estou vivendo. Então, é tudo muito ligado ao autoconhecimento. E aí ela traz, não sei se eu consegui responder a pergunta dela, mas se não conseguir, você pergunta de novo, viu, Sandra? Já tem uma pessoa que contribuiu aí, né, que não dá para eu ver, né, mas está falando um pouquinho sobre isso daí, de ser muito pessoal, né, a questão da saúde, outros por motivos sociais. Realmente você buscar um tipo de alimentação, né, é uma filosofia de vida, né, como você quer viver. Eu acho que passa muito por isso, né, eu quero viver bem, né, eu quero viver comendo, intoxicando, né, que é uma questão de livre-arbítrio mesmo, né, mas o corpo, aquela velha história, né? Assim, o corpo ele sempre vai nos sinalizar que aquilo que você está ingerindo não está adequado para você mesmo, né? Assim, processos de azia, refluxo, a própria urina, que você não bebe água e fica super amarelada. E assim, o próprio corpo ele vai te dando sinais o tempo inteiro sobre, opa, peraí, presta atenção. E a gente, no afã da vida, não para um minuto para se auto-observar e ver o que de fato precisa falar, viver, pensar, recorrer, mudar, se adequar, né? A gente vive muito nessa transição. Eu vou só fazer um comentário porque você trouxe isso, eu achei muito legal. Muitas vezes a gente não falar não, a gente não pôr limites nos outros que estão invadindo o nosso espaço, faz com que a gente transfira esse sentimento desagradável na comida. Sim. Então a gente coloca e diz assim, nossa, acontece muito. Quando a pessoa diz, eu vou fazer uma dieta. Aí todo mundo invade aquele espaço. Não pode comer isso, não vai comer aquilo. Por que você está comendo isso? Ou então, mesmo que ela diga que não está fazendo dieta, mas ela tem, quem é vegetariano deve passar muito, né? Porque vê, por que você não come carne? Coma carne! Esse é um negócio. Isso acaba infringindo os limites dela, a barreira dela que protege o seu espaço. Se a pessoa ela não consegue ter voz e falar, não, isso está me incomodando, por favor, né, da melhor forma possível, pare com isso, não invada o meu espaço. Aquilo pode trazer uma sensação desagradável que, se não houver um momento de sentar com aqueles sentimentos, de resolver aquilo,
ela pode transferir também para o alimento. E ter Exatamente. escolhas que são, como a gente diz, né, no piloto automático, as vontades. As vontades, quando elas são muito frequentes. Tenho vontade de comer bolo de chocolate o tempo todo. E Então, ninguém algo estimula a aí gente. não está muito bem trabalhado. E externamente, esses estímulos externos nunca é para comer coisa saudável, né? Vamos combinar. Sempre os estímulos internos é para comer porcaria. Né? Assim, vamos para a pizzaria, vamos para a churrascaria, né? Vamos ali para o barzinho e tal, né? É bem dentro dessa dinâmica. E aproveitando aqui, gente, a Sandra, inclusive, depois que eu sou de Fortaleza, né? Tem uma galera aqui de Fortaleza, depois que tomou essa decisão, né, de ter esse estilo de vida na relação com a comida, né, ela começou a fazer coisas fantásticas, que é o que você trouxe, né? Ela faz esfirra, faz umas tortas maravilhosas, está disponível aí no mercado para quem depois se interessar Ah, com que essas legal. habilidades culinárias maravilhosas, né? Eu que ela às vezes ela trouxe uma esfirra com umas amigas, né? Era eu, ela e uma outra amiga. E eu disse, adivinha do que é isso daqui, né? E era um sabor maravilhoso. Aí era carne, era caju fingido que era carne, e essas coisas todas que Ah, e a quero conhecer gente a come. Sandra já. Você vai amar, uma pessoa assim, maravilhosa. Vamos para uma praticazinha aí, agora é contigo. Vamos lá. A gente vai fazer uma que é o sorvete. Nós vamos tomar o sorvete. Quem gosta de sorvete aí, já segure a sua casquinha. E a gente vai fazer de conta que vai tomar esse Como se tivesse. sorvete, a cada colherada vai dar uma gargalhada, certo? Vai, Então, um, sai dois, aí. três, foi! Ai, muito bem, muito bem! Yeah! É. A Onde gente eu só tá levo o celular sacaneando com aqui? vocês, viu? Porque a gente só trouxe doces, não foi? Pois Verdade. então, é isso mesmo, né? E aí, essa história que você estava trazendo, né? Como seria, já que a gente trouxe essa história tá falando do chocolate e tal, porque assim, na verdade, a ideia de estar comentando sobre essas questões é justamente no sentido de como a gente se comporta perante, né? De repente me vem aquela minha necessidade, tem muitas pessoas que são chocólatras de fato, né? Amam chocolate. E não é o 70% para cima, né? É aqueles que realmente são, que nem tem um sabor de chocolate, tem um sabor de fato do doce, né? Sim. Como é o meu comportamento nessa relação do não julgamento, né? Como é que é essa leitura, assim, como é que eu poderia, que é a história do autoconhecimento, né? Assim, o que é que eu Isso. vou realizar nessa minha conversa comigo mesmo, quando eu estou com a bendita caixa de chocolate. Agora, muitas pessoas no processo de quarentena ganharam peso, né? Porque o ócio, no sentido de, eu não sei o que fazer, ou situações diversificadas que ocorreram. Inclusive, uma pessoa aí perguntou como rir através do luto, ou seja, deve ter perdido alguma pessoa querida, né? A gente pode falar isso mais lá no finalzinho, mas como é o meu comportamento, né? Assim, como seria essa minha leitura? Como é que a gente pode Joia. fazer? É muito importante, como é um processo de autoconhecimento, a gente começar a observar em que situações eu quero fazer essas escolhas, certo?
essas escolhas que normalmente acontecem no piloto automático, que é, de repente, eu ter essa vontade muito grande de escolher o chocolate como você trouxe, né? A gente está trabalhando aqui na base do chocolate. É. A Eu gente acho que as querer coisas esse mais chocolate. difíceis, né, da gente se desprender é do doce, é da massa, é de todos esses alimentos Sim. que, na verdade, trazem muitas coisas de toxina para o nosso corpo, né? Então a gente vai primeiro observar quais são essas situações, em que momento essa vontade ela aparece. E vai rastreando. Será que tem algum contexto? Né? Dentro desse contexto, o que será que são os gatilhos que disparam para eu ter vontade de determinados alimentos? Não que a gente vai dizer assim, ah, Helena, então quer dizer que é ruim eu comer chocolate? Não, não é isso. Mas se aquilo incomoda, se aquilo está com a frequência muito alta e a gente observa, poxa, eu acho que não seria esse o melhor para mim? Então é importante eu começar a observar em qual contexto eu estou começando a ter essa vontade. Às vezes é sob pressão, a pessoa está num trabalho, muita pressão, não está tendo tempo de se cuidar, de fazer suas coisas, e ela quer algo que traga um relaxamento, que traga aquelas gotas de prazer. Situações em que você precisa, na verdade, quem trabalha de turno, né? De noite vai a plantão e no outro dia tem que estar acordado. E aí a pessoa, para ficar acordada, ela não está conseguindo, começa a tomar muito café. E aí não está conseguindo ficar mais acordada, ela começa a comer. Quem nunca está precisando escrever alguma coisa, um relatório, não está dando certo o relatório, você faz o quê? Levanta, vou ali na geladeira. Vou dar um rolezinho na cozinha e ver o Verdade. que é que eu vou fazer, né? E aí a gente acaba vendo o que está me levando a fazer essas escolhas. Você começa a entender o seu contexto, a sua relação com o alimento. E quando a gente entende isso, a gente já deu um passo importantíssimo. Que é esse passo que vai mostrar pra gente o que é o gatilho e o que talvez seja o que eu preciso. Nem sempre a gente vai ter essa questão, né? Dizer assim, ah, eu preciso dormir, mas eu estou trabalhando. Sim, Não vai dar para dormir. Então a gente vai criando estratégias, criando outras formas de passar por aquela situação, mas que seja de forma que honre ao máximo o seu corpo, que preserve ao máximo a sua saúde, mas sempre com a escolha, a permissão. Eu me permito comer, então eu posso escolher. isso. Se eu não me permito, eu não tenho poder de escolha, e em algum momento isso vai me virar um gatilho e eu vou, como o pessoal fala, colocar o pé, enfiar o pé na jaca, porque é a forma que eu acho que é o escape, a válvula de escape. E isso Verdade. acontece com comida, acontece com bebida, para algumas pessoas até com compras. Cada um, né, vai Com a direcionando compulsão, para um né? lado. Que é uma Pode, compulsão, na verdade. pode ser essa questão da compulsão, mas às vezes para a pessoa é o piloto automático. Uhum. Ela faz aquilo e nem se percebe. Sim, Então, acho que é nesse sentido, a gente começa a se observar mais, como você trouxe, o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele transforma. No início, verdade. parece que a gente está, né, no emaranhado de pensamentos, o emaranhado não consegue identificar o que é que está acontecendo, mas quando você observa e a vivência, o comer intuitivo, assim como o yoga do riso, ele precisa de vivência, de prática. Sem rir, eu não sei os efeitos do yoga do riso. E sem E, me observar no comer intuitivo, eu não entendo como é que ele funciona. Então, ele exige essa vivência constante, assim como a risada que a gente está e, fazendo aqui. é. E isso traz a transformação. E tu Alguém fizeste um escreveu. planner, né? Sim, eu fiz. Eu Fala um tentei ler de pouquinho aí dois. desse teu planner. Pronto, Acho que é necessário. Eu cliquei ali para ver, mas tem. Deixa eu só ver, Isabela. Já deixou a outra. Se Eu não você conseguir consigo. ler pra mim, porque ficou bem grande. Eu já fui o que eu considero chocólatra, porém eu comi tanto chocolate por tantos anos
que hoje, aos 26 anos, minha mente diz eu gosto de chocolate, mas quando eu coloco na boca, meu corpo quer rejeitar. Ah, interessante. Então, só vou fazer esse comentário antes de mostrar o planner, que é essa questão de observar o corpo. Às vezes eu digo assim, eu gosto de acarajé, tô aqui na Bahia, em Salvador, eu gosto de acarajé com pimenta. Mas se eu coloco a pimenta, eu sinto uma ardência. Eu me Aham. sinto um pouco mal. Então, apesar do meu paladar gostar, se eu consigo observar, poxa, eu não me sinto bem quando eu como isso. E eu respeito o meu corpo, então talvez não seja a minha primeira escolha. Porque eu conheço o meu corpo, eu sei que eu não vou me sentir bem. Então, isso é uma forma de você entender. E o pleno, que é esse aqui, a boca foi feita para comer, que é, né, Inspirou o uma tema, né? parte, inspirou o tema de hoje. Ele foi desenvolvido por mim. Eu tenho uma formação com as criadoras do método mesmo. São duas nutricionistas americanas que elas estruturaram e desenvolveram, né, o que a gente chama hoje de comer intuitivo, que para mim é mais do que uma metodologia, é uma filosofia de vida, é uma forma de você viver, de cuidar do seu corpo. E dentro do material delas, como não tem tudo em inglês, não tem muita coisa em português, eu fiz, gente, eu preciso de alguma coisa para trabalhar com meus pacientes, para as pessoas conhecerem o comer intuitivo, para elas colocarem na vida delas. Aí, isso aqui é uma conjunção de vários exercícios para pôr o comer intuitivo na prática, para vivenciar o comer intuitivo. E aí a pessoa ela tem onde registrar, ela tem as tabelinhas para ela ir preenchendo. Então é bem legal nesse sentido, porque eu fiz de uma forma que seja independente, a pessoa ela pode fazer sem mim. E se quiser me procurar, se precisar, ela pode, mas ela pode começar sem mim e ir descobrindo o que é o comer intuitivo. Aí foi Massa. nesse sentido que o Planner cresceu e ganhou forma, que é o que vocês estão vendo aqui. E como é que faz para adquirir o Planner, no caso, se alguém estiver interessado e tal, Pode entre em falar contato comigo, contigo? mas pode encontrar também na Quero Craft. É uma loja virtual, chama Eu Quero Craft. Depois Eu tu passa aí posso, pra gente para eu vou escrever aqui embaixo, mas pode falar comigo também se a pessoa quiser. joia. A Vivi perguntou qual é a relação da fome intuitiva com a fome emocional. Acho que a gente já falou um pouquinho, né, sobre esse aspecto, ou você queria acrescentar uma outra coisa? Não, acho que se ela tiver mais dúvidas, porque eu falei um pouquinho sobre isso, né? Se ela Isso, quiser exato. perguntar mais alguma coisa, eu respondo. E a gente fez uma enquete na semana sobre qual a influência do bom humor, a alimentação e bom humor, né? E a maioria disse que sim, realmente quando a alimentação tem toda uma relação com o bom humor. Então, assim, como é que a alimentação é intuitiva, até para a gente encerrar, que a gente só tem uns 7 minutinhos, né? A gente tem, Ai, meu Deus! devia ser 2 horas esse negócio aqui, para a gente não viajar mais, ter que estar controlando esse tempo. Eu praticar, né, ter esse tipo de filosofia de vida de que forma influencia no meu bom humor, né? Já que a gente trabalha com yoga do riso e tal, Sim. como é que é isso? E aproveita É, e traz essa perspectiva do yoga do riso, né? Assim, quando eu trabalho yoga do riso, quais os benefícios que eu trago, essa correlação que existe entre o bom humor, essa alimentação e a prática dos exercícios. então, a alimentação, ela realmente é base para nosso corpo estar bem. Para a gente se sentir com disposição, com ânimo, ter força para fazer nossas atividades. Então, muitas vezes, quando a gente começa a perceber a influência dos alimentos na minha disposição, poxa, quando eu como mais alimentos integrais, ou quando eu como mais alimentos naturais, eu me sinto mais disposta do que quando eu como algo muito gorduroso, eu já consigo identificar por onde que eu posso caminhar e me sentir melhor para fazer as minhas atividades, para me sentir mais viva. Então, a gente consegue, dentro do comer intuitivo, identificar com quais alimentos eu tenho mais essa sensação de disposição. Com quais alimentos
eu consigo perceber que me traz aquela vontade, aquela explosão de sabores na boca, mas que depois eu quero tirar um cochilo. Sim. Às Então, vezes a nem gente quer, mas dá o sono, né? é, dá um sono. É, Então, a gente começa a identificar como que o nosso comportamento com a alimentação, como que os alimentos eles vão, querendo ou não, mudar a nossa disposição e ânimo. E além verdade. disso, existem alimentos que eles são mais ricos em nutrientes, como o triptófano, que vão fazer, né, ali aquela parte mais química e vai dizer assim, olha, vamos liberar mais serotonina. São precursores de serotonina. Então, alimentos que a gente nem dá tanto valor, algumas pessoas, mas banana, castanhas, Sim. né, os feijões, que tem esse componente e que vai também mexer com a nossa ligação ali no cérebro e dizer, ó, dá mais alegria para essa menina. É. E isso associado à yoga do riso, aí é que a gente vai ficar Aí a explosivo, né? gente deslancha na risada, assim. Ai, E ai, ai, tudo ai. isso, porque quando você tem essa alimentação equilibrada, seu intestino ele fica bem, sua digestão fica bem, você sente mais vigor. E eu vou responder alguém que perguntou lá em cima, o yoga do riso e o luto. Nas perdas, muitas vezes é muito doloroso. Hoje, várias pessoas perguntaram um monte de coisa, né? Eu sou vegetariana, esse ano também eu passei várias perdas familiares no início do ano. E o yoga do riso foi para mim uma. Como é que eu vou dizer? Algo em que eu me agarrei. E aquilo ali, né? Eu fui cada dia puxando uma risada. E isso foi me trazendo, isso foi me erguendo. Então, o yoga do riso, ele tem um poder muito grande, porque não precisa de humor, não precisa de comédia. Se eu estiver parada, ha, 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 respira, ha, 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 aquilo vai alimentando o meu corpo, aquilo, quando você imagina, muito bem, yeah! Não estou com ânimo para fazer, mas eu imagino que eu estou fazendo isso, vem uma descarga. O seu corpo ele não sabe se é real ou se é fingido. Ele não É. diferencia isso. Ele libera uma descarga de hormônios, uma descarga de disposição que diz assim: levanta, minha filha, vai dar risada de verdade. Inclusive, a gente começa, né, até dando essa sugestão mesmo do riso, esse riso provocado, ele pode até ser o próprio sorriso, ele iniciar com um sorriso, como a gente fez, né, no início, você fala, na sua oração, você buscar sorrir para você mesmo, né, Sim, ele não precisa já começar com a gargalhada, né, se começar ok, mas a gente pode começar de forma gradativa, porque de fato o cérebro ele não conhece o riso falso do riso espontâneo e os benefícios são os mesmos. Então, assim, acordar, orar, sorrir para você mesmo, né, fazer aquela oração de agradecimento e tal, emanar energia para o seu corpo, para que ele esteja bem, que ele esteja alegre, para que ele esteja feliz. Isso a gente vai criando um ânimo necessário para superar essas perdas, né? E seja ela sim, qual for, porque perda não é só de entes queridos, mas é perda do emprego, né? A gente sim, está vivendo um sim. monte de coisas e situações assim, onde a gente precisa de um recurso para substituir, inclusive essa vontade de querer descontar na comida, que é o grande, Uhum, na verdade, é a grande dificuldade que as pessoas têm e é o que tem de mais fácil acesso. E o riso é de fácil uhum, acesso. É seu, está com você, faz parte de você, né? Então, você passar por exato. esse processo, não é porque existe uma cultura também, né? Parece que quando você perde uma pessoa, você tem que ficar de preto, e você tem que estar séria. Eu mesmo já pratiquei yoga do riso, morrendo de medo da gente ser derrubada. Mas só para a gente ir encerrando, fiz uma sessão de yoga do riso, onde a pessoa praticou, e ela praticou porque eu estava dando aula na universidade, para descontrair a galera e chamar a atenção, né, ficar mais no aqui e no agora. Ela disse que Uhum. nunca mais tinha sorrido porque fazia 10 meses que ela tinha perdido o marido, parece que era uma proibição social ela sorrir. Era a primeira vez que ela estava sorrindo, rindo, Nossa, depois que o esposo faleceu, né? Então, assim, não existe pecado, né, sobre isso, né? Não existe julgamento
E a gente vai terminando. Falta só 25 minutos restantes. Ai, Agradecendo gratidão! aqui a todo Amo a mundo que esteve presente, a vocês. Aí, ó, todo mundo assim, ó, dando um Dá um abraço. abraço em E você! rindo. Gratidão! Pra gente encerrar.